Você tem que aprender a lidar com as mudanças. Oi, eu sou a Isabela. Esse é o primeiro vídeo do quadro Ligações entre Amigas, onde basicamente esse vídeo é como se fosse uma ligação entre amigas sobre conversas profundas. E hoje nós vamos falar sobre as mudanças e o quão as mudanças nos fazem evoluir. E é algo que nós temos que saber como lidar. Porque essas mudanças às vezes partem de decisões que mudam completamente o rótulo da sua vida, que parece ser uma decisão que vai doer, mas o que você tem que entender é que tudo que muda na nossa vida vem pra somar. Eu acredito que tudo que a gente passa acontece porque tem que acontecer. É isso que vai nos fazer evoluir como pessoa. Com essas mudanças vêm as experiências, e com essas experiências vem a evolução. E às vezes você quer fazer tanto algo na sua vida, mas você simplesmente não faz. Por quê? Por causa da mudança. Você tem esse medo de mudar, o medo te prende. E você tem que saber lidar com esse medo. Eu, por exemplo, faço direito, e no primeiro semestre nós tivemos um tribunal de argumentação, onde teve a promotoria e a defensoria. Nós tivemos que apresentar em um auditório, tinha bastante gente, e lá você tinha que falar e argumentar na frente de todo mundo, e aquilo valia nota. E nós tivemos orientadores que são alunos da própria faculdade, só que mais velhos, de outros semestres, e eles que nos ajudaram ali a criar toda a nossa participação. E em uma das nossas reuniões, a gente ficava muito nervoso, a gente ficava com medo de errar. Um dos nossos orientadores, que eram 3, ele falou assim: vocês só têm que fazer o que precisa ser feito. Lá tinha 5 jurados, então a gente tinha que convencer 5 jurados a votar na nossa bancada. A minha bancada era da defensoria. O tema era um tema muito polêmico, que era a privatização do sistema carcerário brasileiro. Totalmente polêmico, e a gente tinha que defender, porque valia nota. A gente tinha muita aflição, a gente tinha muito medo, e era algo que saiu totalmente da nossa zona de conforto. Nino, o meu orientador, pegou e falou: vocês só tem que ir lá e fazer o que precisa ser feito. Vocês só tem que ir lá e falar o que vocês já sabem. O resto ali da plateia não liga, você só tem que convencer 5 pessoas do que você está falando. Você tem que mostrar que você sabe do que você está falando. E eu levei isso como algo totalmente pra minha vida. Porque toda vez que eu penso em medo, toda vez que eu preciso mudar alguma coisa, fazer alguma coisa nova, vem um medo, mas eu penso: é só eu fazer o que eu tenho que fazer. O medo, ele vem como uma barreira, e eu simplesmente tiro o medo. E eu não deixo esse medo me parar. Quando eu quero fazer uma coisa nova, eu vou lá, penso e faço. Se o medo vem, eu tiro ele de barreira. E eu levo isso tão a sério que eu vou me mudar de cidade final de semana. E esses dias pra trás, eu fui na cidade em uma vaga de estágio. Eu só fui me dar conta que eu estava indo para uma entrevista de estágio quando eu estava no Uber. E eu pensei: caralho, eu estou indo para uma entrevista de estágio em outra cidade, a cidade que eu vou morar. Aí eu comecei a me perguntar: como vai ser nessa entrevista? Como é essas pessoas? Como que é o escritório? Só que o importante é não ficar pensando nisso. É pensar e focar. Eu vou lá e vou fazer o que tem que ser feito. Se eu vou ser aceita, tudo bem. Se eu não vou ser aceita, tudo bem também. Não era pra ser. Então eu enxergo que uma das coisas que é uma barreira pra mudança é o medo. E quando você aprende a tirar esse medo de você e ver que as mudanças são transformadoras e que fazem você evoluir, sua vida muda. Você consegue lidar com várias situações diferentes de mudanças, de pequenas até as grandes, porque é necessário. Porque você tem que mudar para você evoluir como ser humano, para você se transformar naquela pessoa que você quer ser. Não tem como você querer ser uma pessoa daqui 10 anos e você não ter uma mudança. Você querer ser a mesma pessoa que você é hoje. Não tem como. Porque você precisa mudar, porque você precisa de experiências, porque você precisa evoluir. E achar que fazer isso na zona de conforto, você nem consegue dar o primeiro passo. O primeiro passo é a mudança. Por mais que às vezes é muito confortável a gente estar ali na nossa zona de conforto, sem nada nos incomodando, você quer chegar em um outro lugar, em um outro patamar da sua vida, você vai precisar mudar. Mudar pode doer, mudar pode ser exaustivo, mas você tem que saber aprender a lidar com essas mudanças. Toda vez que você estiver nesse processo de mudanças e você querer desistir, você tem que olhar para você lá na frente. Você tem que lembrar quem você quer se tornar. Por que você está fazendo isso?
é por você, porque você merece. Porque você é uma pessoa, uma menina, que é merecedora de tudo aquilo que você almeja, porque você consegue conquistar tudo aquilo que você quer, que você sonha, que só você sabe. Ninguém pode te dizer o contrário. Gente, entrando aqui nesse assunto sobre sonhos, nunca deixe ninguém falar pra você o que você tem que fazer. Recortar os seus sonhos, porque é só seu. E por mais que às vezes pra você pode parecer difícil, pode parecer impossível, é possível. Basta você ter a calma, você pensar em como realizar, você perceber os processos, você ver os processos e você aguentar os processos, que é a mudança. Nunca fiquem com medo de mudar, porque parece que é uma coisa terrível, que é uma coisa grande, que vai mudar tudo. De fato, pode mudar tudo, mas vai mudar tudo pro bem. Vai mudar tudo aquilo que você precisa agora. Todas as mudanças eu vejo que é uma forma da gente evoluir, até aquelas que infelizmente a gente não tem controle, que a gente não consegue escolher se a gente quer mudar. Elas vêm sem pedir. E aí você tem que ter uma inteligência emocional muito forte pra você saber como que você vai lidar com isso. Sempre que tiverem medo de mudar, saibam como analisar, lembrem-se que isso é pro seu bem, é pra você evoluir. Porque não tem como você evoluir, você se tornar a pessoa que você quer se tornar, sem sair da zona de conforto. Isso é pro seu bem, isso é pra você evoluir emocionalmente, lidando com todas as mudanças, espiritualmente e também fisicamente. Por mais que pareça que às vezes alguma mudança possa ser o fim do mundo, e que você pode recomeçar. Ao invés de terem medo, não deixem o medo acatar as coisas boas que as mudanças vão trazer na vida de vocês. Sempre pensem que tudo acontece porque tem que acontecer e que no final tudo dá certo. Isso, gente, era um papo reflexivo que eu queria fazer. Esse é o meu primeiro vídeo no canal, eu espero que gostem. E eu espero vou estar trazendo todas as semanas alguns vídeos nesses estilos. Então curtem, compartilhem e sigam o meu canal. Um beijo da amiga de vocês.